Amém. Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor a todos. Irmãos, hoje nós vamos ler os 4 versículos aqui no livro aos Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 6. Encontrem aí. É uma mensagem de mudança, né? Uma mudança que nós, como seres humanos, precisamos estar em constante mudança. E principalmente nós que somos chamados de cristãos e que assumimos ser cristãos, e a Bíblia nos ensina desde Gênesis que nós, pela fé, somos filhos de Abraão, né? E Abraão foi chamado de o hebreu. O que significa essa palavra hebreu? Essa palavra hebreu significa aquele que caminha, aquele que anda, o andante, o que não para, né? Então, Abraão foi considerado alguém que andava com Deus. E para andar com Deus, a visão que se tinha do pai Abraão, aquele que era o pai da fé, o pai de muitas nações, porque a princípio ele se chamava Abrão. Depois o nome dele foi trocado para Abraão, o pai de muitas nações. Então, para que eu me identifique com o pai Abraão ou com a fé do pai Abraão, eu preciso também ser um andante. Eu preciso ser um hebreu. Eu herdei isso pela fé, ser chamado de filho de Abraão, o hebreu. E esse andante em nossa vida, né, essa locomotiva que é a vida que não para, ela não pode ser estabelecida. Ela não pode ser lugarizada. E Jesus veio e ensinou, e depois dele os apóstolos, que a mudança ela é constante em nossas vidas. E quando nós paramos, ou estacionamos, ou achamos uma zona de conforto, e quando insistimos em não mudar, pode prestar atenção nisso. A vida vem, nos traz alguns acontecimentos que nos obriga a mudar. E às vezes, quando nós estacionamos de propósito, entramos numa zona de conforto e nos tornamos pessoas lugarizadas, sedentárias, seja física ou mentalmente ou espiritualmente, a vida vem e nos obriga a caminhar. E às vezes, esses acontecimentos são acontecimentos físicos, patológicos, doenças, que nos obriga a sair dessa zona de conforto e caminhar. E andar. Às vezes são problemas espirituais, são problemas mentais, mas a gente sempre tem um problema que é como chave, como ponto de partida, a solução para os maiores problemas que nós temos. E esses problemas sempre nos obrigam a mudar de lugar, de posição, de pensamento, de estratégia, né, de amizade, de casa, de escola, de bairro, de cidade. Pode ver. Todos nós passamos por esses momentos. Então, para que a gente não seja surpreendido pela vida, numa zona de conforto tal que pode nos fazer muito mal, que a gente seja o próprio agente de mudança a cada dia. O ser humano precisa mudar a cada dia. Pois ontem eu tinha 18 anos, hoje eu já tenho 47. Querendo ou não, a mudança está constante, dia a dia. Então não vamos procurar a zona de conforto, vamos procurar mudança, porque é disso que o ser humano precisa, principalmente o cristão. Vamos ler aí, irmãos? No capítulo 8 do livro de Hebreus, aos Hebreus, do verso 6 ao 10. Diz assim o verso 6, eu vou ler bem devagar, para a gente entender bem o que o texto quer dizer. Queria dizer para os hebreus daquela época e quer dizer para a gente hoje. Diz assim, no verso 6. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. 7. Pois se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança.
Deus, porém, repreendeu-os, dizendo: virão dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será segundo a aliança que eu fiz com seus antepassados no dia em que eu os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança. Eu, para eles, não mais atentarei, diz o Senhor. Aí o 10 diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis em seus corações e em suas mentes, e eu serei para eles Deus, Pai, e eles serão para mim súditos e filhos. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, em todos esses anos em que eu medito na palavra de Deus, em que eu prego a palavra de Deus, em que eu tenho um bom entendimento da palavra de Deus, eu tenho achado cada vez mais claro os versículos bíblicos e eles têm me remetido a uma clareza tal que eu não tenho mais condições nenhuma de me deixar enganar por nada nesse mundo. Por mais beleza que pareça ter, por mais enfeite que pareça ter, por mais saboroso que a aparência do produto ou de quem quer que seja me exerça uma visão diferente, eu não me deixo iludir por mais nada, porque a clareza ela é tão grande, principalmente em versículos bíblicos como esse, onde o Senhor, através do profeta Jeremias, 700 anos antes de Jesus vir como um homem, 700 anos, 7 séculos antes de Jesus, Deus já estava dizendo para o povo de Israel que iria chegar um dia que ele ia fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Dizendo que ele ia fazer uma nova, a antiga ia ficar obsoleta. Não ia servir mais. Será que é difícil entender isso? Que se Deus está prometendo uma nova aliança é porque a antiga não mudou em nada as consequências daquele povo que na antiga vivia? Eu não farei uma nova aliança igual à antiga, porque vocês não permaneceram na antiga aliança. Então, por vocês não permanecerem na antiga aliança, e eu não ter que destruir todos vocês, para o benefício de vocês, eu vou criar uma nova aliança. E nessa nova aliança, eu não vou escrever essa nova aliança em pedras, nem em livros, diz o Senhor. Eu vou escrever no coração de vocês, na mente de vocês. Irmãos, você não sabe como eu sou feliz pela Bíblia Sagrada, porque é a maior evidência das verdades de Deus que nós temos em nossa mão hoje em dia. Mas a lei nova de Deus não está aqui, não. A aliança nova de Deus não é esse livro. Esse livro apenas está escrito o que aconteceu lá no primeiro século, com a vinda de Cristo e depois com os apóstolos e tudo que eles viveram. É um testemunho de tudo que eles viveram com Cristo e do que eles passaram. Mas a nova aliança não é este livro. Porque ele prometeu que a nova aliança seria escrita era no coração das pessoas e não no livro. Então as coisas estão muito mais ligadas ao que eu sinto, ao que eu vejo e ao que eu percebo, do que ao que eu leio. Eu leio para ter conhecimento, mas se eu não tiver fé, se eu não tiver determinação para continuar caminhando e caminhando como Abraão caminhou na vontade de Deus, pouco vai me servir o conhecimento do que eu li, do que eu estudei. E eu não estou desprezando a leitura e o estudo, pelo contrário, nós temos que ler e estudar, mas eu preciso
ter um alicerce de fé, de constância. Eu preciso ter um alicerce que me faça caminhar. Olha que coisa controversa, né? Alicerce é algo fixo, é algo que está fincado ali no chão, que não sai para lugar nenhum. Só que os alicerces que nós construímos foi na rocha, foi em Cristo. E o próprio apóstolo Paulo diz que aquela pedra que os antigos bebiam dela lá no deserto, porque tinha uma pedra, uma rocha, na qual Moisés bateu com o cajado, que ela verteu água, e a partir dali, durante 40 anos, aquela rocha ficou vertendo água para aquele povo, e eles se alimentavam daquela rocha. Aquela rocha, diz Paulo, seguia aquele povo. Ela não era uma rocha parada, estabilizada, mobilizada, lugarizada. Aquela rocha se movia, ela seguia aquele povo. É por isso que Paulo disse que aquela rocha era Cristo. E ele deu uma grande prova disso, dizendo que ele era rocha, porque quando mataram ele na cruz, que furaram o seu lado, ele sangrou, e quando não tinha mais sangue no seu corpo, verteu água para provar que ele era rocha, que vertia água viva. Então a rocha na qual os nossos alicerces estão fincados é uma rocha móvel, ela não é fixa, ela não tem solidez em terra. É por isso que a nossa vida tem que ser baseada no hebreu, naquele que anda, naquele que se move, naquele que se mexe. Mas você já prestou atenção que tudo nessa vida, tudo, amigos, familiares, escola, estudo, trabalho, tudo nessa vida sempre nos puxa para nos fixar em algum lugar? Nós sempre somos influenciados a ficar fixo em algum lugar. Emprego bom é aquele que você fica 20 anos, 30 anos. Escola boa é aquela que você estuda desde que você nasceu até a hora de você se formar. Família boa é aquela que você nunca mais deixa. Você fica com o pai e com a mãe até morrer. Educação boa é aquela que vai... Mas não é assim que as coisas funcionam. Por quantas escolas eu já não passei? Deixei a minha mãe com 16 anos de idade, depois voltei para casa, e deixei depois de um tempo, depois voltei novamente. Hoje em dia já estou aqui novamente em São Paulo, distante da minha família. Mas a minha família vai ser sempre a minha família, não vai deixar nunca de ser minha família. Os meus filhos vão ser meus filhos, minha mãe vai ser minha mãe, e assim sucessivamente. O que nós não podemos é trazer esse conceito para a vida e ser pessoas lugarizadas, pessoas fixadas. Porque isso mais nos atrapalha do que nos ajuda a prosseguir. Então Deus disse, olha, eu vou fazer uma nova aliança porque a antiga não resolveu o problema de vocês. A antiga aliança não resolveu o problema de vocês. Eu vou fazer uma nova. E essa nova aliança veio fundamentada num sacrifício não de bodes ou de touros, nem nas cinzas de uma novilha, como o próprio versículo aqui, o capítulo 8 de Hebreus diz, mas foi no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. O próprio Deus se fez homem, se fez carne, para morrer em nosso lugar e assim estabelecer, não no sentido da palavra, mas trazer uma nova aliança. Aliança essa que agora será eterna. Mas que não será fixada numa pedra, nem no livro. Vai ser escrita em seu coração, porque aonde você for, aonde você estiver, dentro de uma casa, em cima de um monte, debaixo de uma árvore, a lei está no teu coração, o Espírito está com você, o Pai está com você e o Cristo está com você. Então eu não consigo entender como é que as pessoas leem isso todo dia, refletem nisso todo dia e insistem ainda em querer voltar a praticar a antiga aliança, a querer o estabelecimento fixo, a rigidez. Na segunda aliança há uma flexibilidade, a primeira é uma rigidez. Na segunda aliança há uma liberdade. Na primeira há sacrifícios fixos que eu tenho que oferecer, senão eu não terei a bênção de Deus. E o povo quer voltar para a antiga aliança.
quer praticar a antiga aliança, quer viver debaixo da maldição, porque Paulo diz que maldito é todo aquele que quer viver debaixo da lei. Por quê? Porque todo aquele que vive debaixo da lei está passivo de maldição, porque se você cumprir 9 mandamentos e não cumprir um, você descumpriu todos os outros. Não adianta cumprir 9 mandamentos e falhar em um, você descumpriu todos os 10. Jesus já veio e cumpriu todos por nós. Quando esse livro foi escrito, esses hebreus para quem esse livro foi escrito, são aqueles mesmos que estavam em Jerusalém. Nós fizemos o estudo de Atos dos Apóstolos. São aqueles mesmos que estavam em Jerusalém e que lá no capítulo 8 nos é dito que quando Estevão foi morto a pedradas pelos líderes religiosos, a igreja ela foi perseguida e foi obrigada a sair fugida de Jerusalém, ficando lá só os apóstolos. Todos os cristãos, que eram mais de 15 mil pessoas, tiveram que sair corridos de Jerusalém, espalhados pelo mundo afora, perseguido pela religião, perseguido pela fixidez, perseguido pela lei, pelos aqueles que eram da antiga aliança. E esses homens e mulheres tiveram que deixar para trás casa, propriedades, tiveram que deixar tudo que eles tinham. E na verdade eles não tinham mais nada porque eles tinham vendido tudo e tinham doado para a igreja o dinheiro. Mas tudo que eles podiam ter, eles tinham deixado para trás. Deixaram lembrança, deixaram a memória, deixaram família, deixaram a terra natal, deixaram a cidade do grande rei, deixaram o templo e foram embora. Mas a nova aliança estava com eles. Porque a nova aliança não estava escrita na parede do templo, nem nos alicerces do templo. Estava escrito no coração deles. Eles foram embora e eles foram perseguidos, e os judeus continuaram perseguindo eles por todos os lugares onde ele ia, porque quando Paulo se converteu, Paulo foi para Damasco para perseguir a igreja, mas quando ele se converteu, outros foram também perseguir. E a Bíblia ensina, irmãos, que depois de um tempo, esse povo aqui, que agora estava livre, que agora servia a Deus com a lei escrita em seu coração, que tinha o Espírito Santo para guiá-los, pensaram em voltar para Jerusalém, pensaram em voltar a servir no templo, pensaram em voltar a se fixar novamente na antiga lei. E é exatamente por isso que esse livro é escrito. Quando o autor de Hebreus escreve esse livro, ele escreve exatamente aos hebreus para dizer a eles que não vale a pena voltar atrás, que a lei antiga dos 10 mandamentos que Moisés deu ao povo, que Deus deu ao povo através de Moisés, havia ficado obsoleta. E ele diz claramente no versículo 6 que agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também uma aliança que é superior. Então, tudo que nós temos hoje em dia, irmãos, baseados na fé em Cristo, é superior a qualquer coisa que ficou no passado. Tudo que você tem hoje em dia na sua vida é superior a qualquer coisa que ficou no passado. Os dias que passaram não são melhores do que o presente e não serão melhores do que o porvir. Eu estou muito bem hoje em dia, muito melhor do que eu estive no passado. O meu passado foi muito bom, mas o meu presente é muito melhor. E o meu futuro será melhor ainda. É assim que eu preciso pensar. É pensando assim, agindo assim, andando nessas pegadas, que eu vou cuidando do meu espiritual, do meu mental, do meu físico. Eu preciso sair de uma vez por todas dessa condição mental reprovável diante de Deus, de que as coisas estão cada vez mais pior, de que as coisas estão cada vez mais piorando. Não estão. O conhecimento que está nos chegando a cada dia, as tecnologias que estão avançando a cada dia, só nos mostram que as coisas estão melhorando, apesar de tudo que ainda tem de ruim no mundo. Mas as coisas estão melhorando. Nós estamos alcançando lugares hoje que há 20, 30 anos atrás nós jamais imaginemos que iríamos alcançar. Tudo isso porque Deus resolveu fazer uma nova aliança com o povo. Aí muitos dizem assim, não, mas isso aí era com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você é a casa de Israel e a casa de Judá.
Eu sou a casa de Israel. Nós somos a casa de Israel, a casa de Judá. Quando nós fomos para Cristo, nós recebemos como herança os sermos adotados por Deus como filhos. Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé e que aqueles que são da fé que são filhos de Abraão. Os que são da carne e seguem a lei não são considerados para Deus filhos de Abraão. Filhos de Abraão são considerados aqueles que seguem a fé, por adoção. De modo que, a partir de agora, eu entendo que essa nova lei que foi feita para mim. Eu sou a casa de Israel. Eu sou a casa de Judá. Os meus alicerces estão fixados no Cristo, no Mashiach. Naquele que havia de vir para restaurar todas as coisas e veio e restaurou. Então eu preciso entender isso, irmãos, e sair de uma vez por toda dessa condição mental reprovável diante de Deus. Continuar dando passos e passos cada vez mais largos, independente do que digo e do que pensem. Eu preciso continuar marchando, caminhando, sendo hebreu, trazendo nas minhas veias espirituais o sangue que corre nas veias de Cristo, porque fui tido como herdeiro dessa graça maravilhosa. Ele deixa bem claro que diz, olha, no 8, o que ele diz? Ele fala assim, Deus, porém, repreendendo-os, disse, virão dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não aliança igual a que eu fiz com seus antepassados, porque eles não permaneceram na minha aliança. Mas eu colocarei dentro do coração de vocês as minhas leis. E dentro do entendimento de vocês os meus conceitos. Ninguém precisará que ninguém diga, vem e conhece o Senhor. Porque desde o menor até o maior, todos me conhecerão. E aí, irmãos, eu digo para você, todos nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que o que nós recebemos da parte de Deus até o dia de hoje, desde o dia em que nós começamos a caminhar com o Senhor, até o dia de hoje, nós sabemos que o que nós recebemos foi da parte de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo está em nosso coração. Nós sabemos que Deus nos protege e nos acompanha. Nós sabemos que nós estamos fixados na rocha. Então, o que é que nos impede de caminhar? Ninguém pode impedir a nossa caminhada. Nem um ser humano, nem um demônio, ninguém pode impedir. O único que pode impedir que eu continue caminhando sou eu mesmo. Porque as minhas decisões, quem tem que tomar sou eu. Deus não vai tomar decisões por mim. Ele pode me influenciar, ele pode me dirigir, ele pode me aconselhar, ele pode mandar um profeta, ele pode mandar um vento, ele pode mandar um fogo, ele pode me alertar de todos os meios. Mas ele não me obriga a caminhar. Quem tem que tomar a decisão sou eu. Mas muitas vezes, por não tomar a decisão de caminhar, muitas vezes por não tomar a decisão de prosseguir, de achar o fundo da minha caverna, como Elias fez, ir lá para o fundo da caverna e ficar com medo de Jezebel e não querer mais caminhar, vem as consequências e me arrancam do fundo da caverna. E me bota de novo para caminhar. Só que às vezes quando a vida prepara o meio para nos tirar do fundo da caverna e nos lançar de volta no mundo para caminhar, ela faz isso por vias dolorosas. É através de uma enfermidade, é através de um inimigo, é através de uma derrota, é através de um desemprego, é através da morte de alguém. Então assim, não importa qual seja a forma, mas a vida sempre nos obriga a voltar para o caminho e caminhar. E sabe por que isso acontece? Eu vou ser bem claro com vocês, porque isso atinge a mim também. Isso acontece porque tudo que Deus planejou para as nossas vidas, tudo que Ele planejou, vai acontecer. Queira eu ou não, irmão Jaime, vai acontecer. Do jeito que Ele planejou. Por mais que eu me desvie do caminho, que eu pare à sombra de uma árvore para me intocar ali e ficar ali na minha zona de conforto, a vida vai dar um jeito da vontade de Deus se cumprir na minha vida. Se você pegar, por exemplo,
um caroço de feijão, tá? Vamos para a ciência agora. Pega um caroço de feijão, parte ele ao meio, coloca embaixo do microscópio, estuda ele. Você não vai achar nada. Você vai achar só massa de feijão. A semente do feijão não vai te mostrar absolutamente nada, só a massa do feijão. Por mais que você aproxime o microscópio, você não vai conseguir identificar nada nele. Só que naquela semente, preste bem atenção nisso, naquela semente já está escrito o tamanho da árvore que ela vai ser, quantas bages ela vai colocar, quantas sementes de feijões ele vai ter que colocar, o tamanho que ela vai ter, o cheiro que ela vai ter, a cor que ela vai ter, o tempo que ela vai durar, o tempo que ela vai secar. Se nada interromper o processo, veja bem, se ninguém arrancar ele fora e interromper o processo, que para ele foi determinado, já está tudo determinado. E eu estou falando de uma semente de feijão. Você, quando foi gerado, estava junto com outros 3 bilhões de espermatozoides. Mas foi você que passou. Foi você que penetrou o útero da tua mãe e foi de você que a tua mãe engravidou. Você é um ser humano especial porque foi a você que Deus escolheu fecundar no útero da tua mãe. Foi a mim que Deus escolheu fecundar no útero da minha mãe. Então, no espermatozoide que virou a mim hoje em dia, já tinha uma história programada, independente do que eu faça ou do que eu deixo de fazer. A história já estava programada. A história já está programada. E a única pessoa que pode interromper isso sou eu mesmo. Mas não por muito tempo, porque uma hora eu vou ter que voltar para o caminho e seguir de novo aquilo que foi determinado por Deus. Então não tem como lutar contra essa força magnífica. Não tem como lutar contra esse Deus que todas as coisas sabe e todas as coisas planejou e colocou todas as coisas em ordem. E vamos dar graças a Ele, porque Ele não é nosso inimigo. Ele se colocou no lugar de nosso Pai, porque se Ele fosse nosso inimigo, estávamos todos nós fritos, condenados ao inferno eterno. Mas Ele não é o nosso inimigo, Ele é o nosso Pai, Ele se colocou no lugar de nosso Pai e Ele quer ver a nossa felicidade. É por isso que Ele permite que a vida nos sacuda de vez em quando, jogue as cascas fora, dá um assopro na cinza para a brasa avivar novamente e a gente continuar caminhando. É por isso que Ele permite que algumas coisas que nós dizemos que são coisas ruins, que na verdade não são, mas nós chamamos de coisas ruins, por quê? Porque tirou a gente da zona de conforto. Porque tirou a gente do bem bom, que a gente acha que estava no bem bom, e nos colocou de volta no caminho. Então essas coisas que nós, pela nossa mentalidade humana, consideramos ruins, são coisas boas. São chaves que vão ativar a nossa vida de novo para que a gente continue caminhando. Ah, irmão, mas eu não queria que essas coisas me acontecessem. Então caminha. Então ativa você mesmo a tua vida para que você possa ter a chance, a oportunidade de ver as coisas boas de Deus acontecendo na tua vida e não ser preciso toda hora ter um vento que te move e te leve para algum lugar. Mas se você escolher ficar numa zona de conforto, que nós chamamos de zona de conforto, mas na maioria das vezes não tem conforto nenhum, é só uma ilusão, pode ter certeza que a vida vai se encarregar de fazer com que se cumpra na semente aquilo que o Senhor Deus determinou. Não tem como fugir disso, irmão. Se tivesse como fugir de Deus, Elias tinha fugido. Se tivesse como fugir de Deus, os profetas do Antigo Testamento tinham fugido. Porque ninguém queria ser profeta, irmão Jaime. Todos que ele escolhia, ninguém queria ir. Um dizia que era de lábio impuro, ele ia lá queimava com tenaz, com a brasa do altar. O outro dizia que não tinha coragem, ele ia lá e reforçava a vida do peão. O outro tinha medo, caía de quatro lá, com medo, ele ia lá, pegava o anjo, tocava, o anjo erguia, o cara colocava de pé. O outro adoecia dos rins lá, de tanta profecia que recebia, o anjo ia, tocava, curava ele para ele poder profetizar. Ninguém escapou das mãos de Deus. Ninguém escapa das mãos de Deus. Mas, de novo, graças a Ele que Ele não é o nosso inimigo.
Ele é o nosso amigo, assim como ele foi de Abraão. Ele disse que a sua descendência herdará a terra. E nós somos descendência de Abraão. Em Cristo Jesus. Então o que está nos faltando muitas vezes, mesmo depois de velhos, é caminhar com as próprias pernas. Sem ser preciso, a vida está nos empurrando toda hora. Eu já tomei muitos empurrão da vida porque eu não queria caminhar. A vida vem e empurra, você vai ter que caminhar. Se não é por uma via, é por outra. Se não é pela via da fé, pela via da alegria, é pela via da dor e da tristeza, mas você vai ter que caminhar. Você não pode ficar parado. E isso, quando Deus permite que isso aconteça, Ele está exercendo amor. Ele está exercendo misericórdia, Ele está exercendo compaixão. É por isso que Ele permite que a vida nos dê um sacode. Porque se Ele não permitisse isso, a gente ficaria na zona do conforto e o nosso barco afundaria. Mas é exatamente porque Ele permite que o nosso barco não afunda, que o nosso barco continua navegando, que ele continua soprando e as nossas velas estão içadas e nós continuamos atravessando o mar. E lembrando que por mais bravio que o mar pareça, ele está lá na proa dormindo. É só gritar por socorro que ele vai acordar. E mesmo que ele te diga, homem, mulher de pouca fé, ele vai acalmar a tempestade e não vai deixar que você desfaleça. Porque ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que faz por nós a todo momento. Até aquelas coisas que nós achamos que é ruim, na verdade não são. São coisas boas, permitidas por Deus para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente caminhe, porque nós somos seres que caminham o tempo todo. Mesmo quando estamos parados, a nossa mente está caminhando, indo por lugares, às vezes que nós nunca nem fomos fisicamente, mas a nossa mente viaja e vai. Exatamente porque nós somos hebreus. E essa carta foi escrita para aqueles hebreus daquela época que queriam voltar à antiga lei, mas serve para nós hoje em dia. Quantas vezes nós também não queremos voltar às antigas leis que regiam a nossa vida no passado? Vale a pena? Vale nada. Se valesse a pena, a gente estaria lá. Se a gente não está mais e mudou, é porque não valia a pena. O que vale a pena mesmo é continuar na caminhada que nós estamos, com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo nos guiando, com Deus como Pai sobre as nossas cabeças. Nós estamos num deserto, mas é um deserto que tem uma nuvem que nos cobre do sol escaldante e à noite uma coluna de fogo que nos esquenta e não nos deixa morrer de frio. Nós temos um Deus que nos alimenta o tempo todo. Não é mais com aquele maná que caía no deserto, mas é com o maná espiritual que vem direto para o nosso ser, direto para o nosso coração. Nós temos um Deus que está constantemente olhando para nós 24 horas por dia. E muitas vezes, quando nós por algum motivo não queremos caminhar, Ele permite que coisas aconteçam para que a gente volte para a rota. Para que a gente volte para o caminho e continue caminhando na presença dEle. Então, nós somos seres humanos que temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Temos que agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque são muitas as bênçãos que estão por vir. São muitas as felicidades que nós ainda vamos sentir e ter na presença desse Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, sem nenhuma sombra de dúvida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.